Amém. Daniel capítulo 2, a partir do verso 41, diz: Quanto ao que viste dos pés e dos artelhos, é em parte de barro de oleiro e em parte de ferro, será esse um reino dividido. Contudo, haverá nele alguma coisa da firmeza do ferro, pois que viste o ferro misturado com barro de lodo. Como os artelhos dos pés eram em parte de ferro e em parte de barro, assim por uma parte o reino será forte e por outra será frágil. Quanto ao que viste de ferro misturado com barro de lodo, misturar-se-ão mediante casamento, mas não se ligarão um ao outro, assim como o ferro não se mistura com o barro. Amém. Irmãos, esta é a palavra que o profeta Daniel dá ao rei Nabucodonosor na interpretação da questão da estátua, que conta a sucessão dos reinos humanos, por isso representado pela estátua, os reinos humanos que aconteceriam sobre a terra. Aqueles 4 reinos eram o máximo, porque 4 é justamente aquilo que abrange a terra, que vem pela ação do próprio homem. Então, aqueles 4 reinos, desde a cabeça até os pés, uma série de fatores, Daniel explica, e você pode conferir no capítulo 2. Mas o que eu me prendo é a esta questão que Daniel fala aqui, no verso 43, quanto ao que viste de ferro misturado com barro de lodo, misturar-se-ão mediante casamento. A outra versão, revista e corrigida, ela diz misturar-se-ão mediante semente humana, e a interpretação mais imediata é casamento. Porém, se nós analisarmos o que os impérios faziam quando queriam se fortalecer, criar alianças, um rei dava sua filha em casamento ao filho de outro reino, e assim é o que acontece aqui, né? Essa visão é fortificar-se-ão mediante semente humana. Essa interpretação é bem direta. Porém, quando um rei dava a sua filha em casamento para alguém de outro reino, a questão que gira em torno disso é o quê? É a fortificação do poderio bélico. Em tempo de guerras, eles poderiam contar com os seus parentes que governavam em outros lados. E haviam interesses pessoais. As pessoas diriam assim: não vamos nos meter com aquele império, com aquela cidade, porque aquela cidade é aliançada com aquela outra, com aquele outro império. Eles são fortes, então é melhor a gente deixar eles de lado. Era isso que acontecia, e Daniel está prevendo aqui, mas a visão de Daniel, se você percebeu, ela não vai na cabeça da estátua aqui nessa interpretação, ela não vai ao peitoral, não vai ao ventre, nem às coxas, ela vai direto lá nos pés. E os pés que tem 10 dedos, 10, ação do homem sobre toda a terra, aí está representada também nesses 10 dedos. Nós já vimos na nossa numerologia bíblica, já vimos isso sem sombra de dúvida. Esses 10 dedos também representam 10 nações que se unirão para dominar o mundo novamente, e nós já vemos isso aí acontecendo. Na verdade, essas nações já estão reunidas, só falta mais alguns ajustes, de como não poderia ser diferente, ela é a União Europeia, não poderia ser diferente, e é isso que me faz apaixonar pela palavra de Deus. Verdadeiramente ela é
viva, eficaz, ela se renova a cada manhã. Nós temos visto isso e nos temos assim deleitado. E como a fé vem pelo ouvir pela palavra de Deus, cada dia que passa nós estamos mais prontos para encarar o diabo, e não só o diabo, os escravos deles também nós estamos prontos para encarar. Porque tem gente que pensa que o diabo não rouba, não mata e não destrói, mas Jesus disse que ele rouba, mata e destrói. Mas às vezes as pessoas têm medo de um revólver e não têm medo do diabo. Aqui é diferente, nós não temos nem medo do diabo, nem medo de revólver. Então, aqui na interpretação do profeta Daniel, esta união com semente humana revela interesses. Vamos nos fortificar, vamos fazer aliança. Quando eu estiver em guerra, você traz o teu exército. Se você estiver em guerra, eu levo o meu exército. Então a questão não é simplesmente um casamento, a questão é interesses. O casamento, ele é um ponto que faz a aliança desses interesses, muito mais que o simples casamento. O que mais paira, o que mais chama atenção são os interesses que levam a semente humana, os seres humanos, a se congratularem, a se aliançarem. Então, Daniel viu aonde? Lá no final, lá no fim dos tempos, lá nos pés da estátua, onde nós queremos chegar com a graça de Deus. Já vimos que abundantemente, todos os dias nós temos visto que nós estamos vivendo o quê? Estamos vivendo os pés da estátua. É interesse, de muitas maneiras é interesse que os povos estão se aliançando, tentam fazer aliança pela paz, tentam fazer aliança pelo comércio comum, para caírem as barreiras alfandegárias, tentam fazer alianças para dominar através da religião, o chamado ecumenismo. É mais uma semente humana, são os homens se aliançando, se reunindo, se congratulando, dando presente um para os outros. Presidente daqui vai para lá, presidente de lá vem para cá, gastam fortuna dos seus súditos que cooperam com os impostos e atravessam mares para chegar lá do outro lado e tomar um cafezinho. Que descaramento! Ainda tem gente que acha que eu tenho que ficar calado. Tem gente, tem aí uma tal de Benedita, que pensa que é crente e atravessa, gasta dinheiro do Estado, que é uma beleza. Fui lá não sei aonde para participar de um café com crente. Essa gente não tem vergonha na cara de se dizer crente. Gasta o dinheiro da nação descaradamente, com um monte de gente morando debaixo do viaduto. Eles dizem que atravessaram, pagaram viagem de avião, ida e volta para tomar um cafezinho do outro lado, depois entram dentro da igreja para dizer que são crentes, e eu, pobre coitado aqui do morro, tenho que ficar calado, porque os outros dizem que eu falo demais. Eu falo demais porque eu ouço e vejo demais, então tenho que falar, senão eu morro sufocado. E eu não falo só aqui não, tá, irmão? Eu largo mesmo o verbo, eu aprego aos telhados, eu solto na rádio, eu mando CD para tudo que é lado. Se um dia eles acharem que pode me prender, eles vêm aqui e tenta. Amém? Mas calar eu não calo. Eu fui chamado para amar a verdade e a justiça, e eu não abro mão disso. Eu acho que esse mundo está muito quieto, mas enquanto eu estiver por aqui, eu vou sacudir o caldeirão. Irmãos, então Daniel está mostrando que alianças é o que vai acontecer nos últimos tempos. E eu te pergunto, você tem visto alianças? Você tem visto ou não tem visto? Aliança, lembra de Daniel capítulo 9, quando fala do surgimento do anticristo? O anticristo surgirá neste mundo. O que marca a vinda do anticristo ao cenário mundial? Como que ele vai aparecer? Aliança de paz com os judeus, e os judeus vão engolir ele, que é uma maravilha. Sabe por quê? Porque eles ignorantemente estão esperando o Messias. O Messias já está para vir pela segunda vez e eles estão esperando pela primeira. Vão fazer uma aliança com quem?
com o anticristo eles vão fazer, aquele cujos propósitos são cabalmente, totalmente contrários a Cristo, é com este que eles vão fazer aliança. Mas, totalmente iludidos. Porém, lembrando do Antigo Testamento, nós vemos que quando Deus se manifesta a Abraão e daí começa a levantar uma nação, coisa marcante é que Deus fala para a nação de Israel não fazer o quê? A aliança, as benditas alianças. Tem mais, Deus foi radical. Olha, as vossas mulheres não serão dadas em casamento a outros povos, e vocês não tomarão mulheres de outros povos. Eu não quero mistura nenhum entre luz e trevas, não há comunhão, não tem que ter mistura absolutamente nenhuma. Quando um rei de Israel ia lá consultar um outro império, olha, tem inimigo subindo contra nós e vocês não podem nos ajudar, o profeta saía no meio do caminho, vem cá, não há Deus em Israel não? Para você ir buscar ajuda em outros povos, já que você foi buscar ajuda em outros povos, foi tentar fazer aliança, a história é o seguinte, assim diz o Senhor, vocês não vão resistir, vocês vão cair à espada, para saber que só o Senhor é Deus, Ele é quem livra. Meu irmão, Deus te chamou, não é para se aliançar, não é. Olha, hoje há interesse, nós estamos vivendo o tempo dos pés da estátua. Estude com carinho, entra no teu quarto, se tranca para receber a revelação, porque não há tempo para falar tudo de uma vez. Não perca as apostilas que temos dado, não perca os estudos, entra lá no teu quarto, leva a Deus a sério para você saber que tempo nós estamos vivendo. Eu estou te adiantando, estamos vivendo o tempo dos pés da estátua de Daniel. É o tempo do ecumenismo, em que vai haver uma tentativa de reunir todas as religiões. É o tempo das igrejas se associarem à política. Por quê? O que você acha? Quando um pastor se associa a um político, ele acha que ele privou a sua igreja de perseguição. Ele facilitou as leis que liberam, que ajudam na organização da igreja. Ele acha que é assim, então ele faz alianças com os políticos, com o Estado, e o que ele puder fazer de aliança ele faz, porque ele está pensando no seu interesse pessoal, ele está pensando em se fortificar pessoalmente, mas a Bíblia nos mostra que a aliança nós só podemos ter com o sangue do Cordeiro e com a palavra do testemunho. Deus não aceita que você tenha medo de ninguém. Não adianta fazer aliança com quem quer que seja para se resguardar do mal. Quem nos guarda do mal, a Bíblia diz que é Deus, e como você vê, até aqui nos ajudou o Senhor. Então, meu irmão, não adianta você também ficar medroso e fazer aliança com o teu patrão. Quando ele às sextas-feiras te chama lá para as gracinhas ou nos feriados e você acompanhar o teu patrão para ter afinidade com ele, você não tem que ter afinidade com o teu patrão, você tem que ter afinidade com o teu Senhor Jesus. Não faz aliança com o teu patrão, você é crente, você é discípulo de Jesus Cristo. Você tem patrão é no céu, meu irmão, não é na terra. Quem põe o pão na tua mesa não são os homens da terra, é o homem do céu, é ele que põe o pão na tua mesa. E tem muita gente nesses últimos tempos que vão cair, e aparentemente vai parecer que estão de pé. Vai parecer, mas a realidade é que quem tem a visão e o conhecimento das coisas espirituais verá que estão caídos. A Escritura diz que os que confiam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas de águia, correrão, não se cansarão, caminharão e não se fadigarão. Os que confiam no Senhor. Irmão, estamos vivendo um tempo em que ou você vai confiar ou realmente, meu irmão, os crentes serão contados nos dedos de uma mão só. Olha se não é isso. Olha os que pregam na televisão, o que eles pregam? Eles pregam o quê? Estão o tempo todo que nem hippie, paz e amor, Jesus é bom.
enganando, dando objetos ungidos, dando utensílios. É só mentira, é só engano, é só engodo. Tem igreja aí já realizando a corrente das 7 mesas brancas. O que é isso? Tem igreja por aí, fazendo a novena da Sagrada Família. O que você acha que é isso, irmão? Isso é uma tentativa de engano, de engodo, e simplesmente para arrancar o dinheiro das pessoas. Você que está com a palavra afiada, está discernindo o tempo em que você está vivendo, está se apercebendo das coisas que estão caminhando por aí, e você, se quiser ser um crente verdadeiro, vai ter que remar contra a maré. Por isso eu digo, evangelho não é para qualquer um, evangelho é para valentes. Quem quer sombra e água fresca não tem parte neste ministério. Este ministério é ministério para guerra, este ministério é para divisão e para contenda. É para isso que Jesus Cristo nos tem chamado e tem dito, e eu me alegro nisso. Jesus tem falado em nosso meio que vai levantar uma geração de valentes, e é por isso que eu me alegro quando eu vejo as pessoas chegarem neste lugar. Eu digo, eis aí mais um valente que Jesus chamou. Veremos se passará pelas provas e se permanecerá. Naum 7 diz que o Senhor é bom, é uma fortaleza no dia da angústia e conhece os que nele confiam, mas quem não confia em Deus, vai buscar ajuda no Estado, vai buscar ajuda no comum de hoje, nos políticos, e vai ser reprovado. Você tem Deus, meu irmão? Então tem que buscar esse Deus. Você diz que o meu Deus me ouve, não é isso que nós dizemos? Então nós temos que clamar esse Deus. O meu Deus tem solução e tem resposta para mim. Então tem. Por que eu vou fazer aliança com alguém se eu tenho Deus para socorrer a minha causa? Por que eu vou me preocupar em bater na porta dos homens se Jesus Cristo me diz assim: batei na minha porta e abrir-se-vos-á? Buscai no meu celeiro e achareis. Pedir e dar-se-vos-á. Ele está falando: clama a mim, responder-te-ei. Ele me invocará, eu lhe responderei. Se vós estiveres em mim, as minhas palavras em vós, pedireis tudo o que quiser e vos será feito. Eu tenho um Deus para me socorrer, eu tenho um Deus para me manter vivo, eu tenho um Deus para me manter à parte das abominações do mundo. A lama do mundo não me mancha, eu já decidi a quem eu vou seguir, eu tenho livre-arbítrio e mente sadia. Eu só tenho aliança com o sangue de Jesus e com esta palavra. Por ela eu vivo e por ela eu morro. Eu não abro mão. Nós estamos vivendo o tempo de você olhar grandes ministérios caídos, mas aparentemente de pé. Mas até a hora que você for projetado por Deus, soltar o verbo, aí todos verão que eles estão caídos. Mas Deus precisa de alguém que mostre que eles estão caídos. Este é o teu chamado. Neste lugar é o teu chamado. Meu irmão, não pense, não se ilude, não adianta querer usar uma capa de cordeiro, ou seja lá o que for. Se você bateu nesse ministério, não ouses pensar que vai sair daqui e pregar que Jesus é bom. Isso todo mundo já sabe, todo mundo já prega. O chamado neste lugar é outro. Lá em Deuteronômio capítulo 20, no verso 1, diz: quando saíres a peleja contra os teus inimigos, vires o quê? Carro, cavalo, povo em maior número do que tu, deles não terás temor. Ou seja, não vai buscar aliança em outro canto, não. Não vai, não. Eles podem ser maior do que vocês, mas não terás temor deles. Por quê? Porque o Senhor, o teu Deus, está contigo. O teu Deus que te tirou da onde? Da terra do Egito. Agora você sabe quem é o teu Deus que te tirou da escravidão?
Sabe o que significa a terra do Egito? A terra do Egito era o catolicismo que você estava escravizado, era o espiritismo que você estava escravizado, era a igreja universal que você estava escravizado, era a igreja pentecostal que você estava escravizado, a Deus é amor, era tantos segmentos, era o testemunha de Jeová, era o adventismo, tudo isso você estava escravizado, tudo isso é terra do Egito nas nossas vidas. Mas ele nos libertou. E como que ele libertou do Egito? Lembra dos sinais? Lembra das pragas? Que exército Deus usou para libertar o seu povo? Ele usou um exército de anjos, arcanjos, querubins e serafins. Ninguém viu, mas ele usou. Quem abriu o mar vermelho? Que exército? Que poder administrativo, que poderio bélico Deus usou para libertar o seu povo? Chamou um Moisés ninguém lá perdido no deserto, se manifestou para ele igual tem se manifestado para você, falou com ele igual tem falado contigo, revestiu ele igual tem revestido você, derramou o Espírito e a unção como tem derramado sobre você, e disse, vai que eu sou contigo. Você é igreja, você está cheio do poder de Deus, você está cheio do Espírito de Deus, e é tempo desse poder fluir, e você permitir ele fluir. Se você tremer, se você temer, se você duvidar quem é o teu Deus, meu irmão, você vai fazer aliança como todo mundo está fazendo. Você vai se vender como todo mundo está se vendendo. Você vai pisar no sangue de Cristo como todo mundo está pisando. Jesus Cristo ressuscita e diz, todo o poder me é dado nos céus e na terra, mas na boca do monte de pastores isso tem se tornado uma mentira, porque Jesus Cristo não tem sido suficiente para eles. Quando eles veem o mal, ao invés de eles correr para o seu quarto, fechar a porta e falar com Deus, eles correm para buscar ao homem. Certa vez um rei de Israel estava doente. Nosso contexto não é cura, mas só para você ter uma ideia de quem é Deus. E esse rei mandou um mensageiro. Vai lá na terra tal, no reino distante, consulte os médicos por mim, traz um médico, qualquer coisa desse tipo. Quando o homem ia pelo meio do caminho na estrada, Elias, se não me falha a memória, sai ao encontro dele. E diz assim, onde tu vai, mensageiro? O rei está doente, eu vou consultar os médicos. Ué, porventura não há Deus em Israel? Porventura não há Deus em Israel, para que ele mande consultar os médicos? Pois diz para ele, da cama que ele subiu, ele não desce. Irmãos, porventura não há Deus na tua vida? Porventura esse livro que você diz que é a palavra de Deus, é a palavra de Deus só quando nos convém? Esse livro tem que ser a palavra de Deus quando a gente tem que chorar lágrima de sangue, quando a gente tem que se humilhar, quando a gente tem que bater, quando a gente tem que clamar, quando tem que carejar os joelhos, porque nós veremos a glória de Deus. Ele prometeu, ele cumprirá, ele não é homem que mente, nem filho de homem que se arrepende. Jesus Cristo não é mentiroso. Você não precisa de nada deste mundo. Se você crê, tu vê a glória de Deus. Ele prometeu. Muitos por aí estão caídos, meu irmão, e parece que estão de pé. Quando Deus me abrir as portas, eu vou mostrar que eles não estão de pé. Eu vou mostrar que eles não estão de pé. O mundo verá que eles não estão de pé, porque eu vou mostrar. Perseguição? Que me importa? Tentar me matar? Que diferença faz? Que diferença faz? Tantos já tentaram e até aqui me ajudou o Senhor. Não esqueça, meu irmão, quando Deus separa um povo, vamos para o Antigo Testamento, quando Deus separa um povo, é para ser um povo santo, separado. As mulheres daqui não dão em casamento lá e vocês daqui não pegam de lá. Lembra o que aconteceu com o grande libertador de Juízes, capítulo 13? Interessante o livro de Juízes, que justamente no capítulo 13,
nasce o libertador, e o 13 significa libertação. E o livro de Juízes é marcado por 13 libertadores que Deus levanta. E quando o povo de Israel foi se livrar lá do tempo de Ester, era no dia 13 também, quando tinham maquinado destruir o povo de Deus, Deus virou o cativeiro, porque 13 não é morte, 13 é libertação, para aqueles que confiam e esperam no Senhor. Interessante que nasceu Sansão, mas não deu ouvidos ao que Deus queria. Deus falou para não se contaminar, não se juntar com mulheres de outros povos. Porém, Sansão fez uma aliança através do casamento. Se juntou com uma mulher chamada Dalila, se agraciou dela. Resultado? O resultado não poderia ser outro, meu irmão. Meu irmão, o resultado não poderia ser outro. Sansão não poderia ser esquartejado. Sansão não poderia ter as suas mãos amputadas, as suas pernas decepadas. Como resultado da sua rebeldia, ele só poderia mesmo ficar cego. Somente cego, porque a sua cegueira natural revelou a sua cegueira espiritual. Mas eu te garanto uma coisa: eu não vou ficar cego. Eu não vou. Eu vou pagar o preço e eu vou ver a glória de Deus. Eu estou determinado e eu sei para que vim a este mundo. Você sabe para que você veio nesse mundo? Se você não sabe, meu irmão, entra lá no teu cantinho e diz assim: Jesus, para que eu estou neste mundo? Eu quero saber o teu plano na minha vida. E aí você vai ver para que você está neste mundo. Agora, cabe a você aceitar ou rejeitar o projeto de Deus para a sua vida. Deus revelou o projeto dele para a minha vida, e eu não abro mão. Não importa se eu tenho que pisar em espinhos, pisar em pedra, não importa se os homens têm a fronte como a pederneira, pouco me importa. Eu sei que a palavra de Deus é como um martelo que esmiuça a penha. Eu não tenho nada a temer. Agora, Daniel está revelando que haverá nos últimos tempos alianças e mais alianças. Olha aí, está vendo aí? É semente humana, vai se misturar, vai ser uma coisa. Porém, rei, tem um detalhe: essa mistura não é perfeita. Por que ela não é perfeita? Olha, é ferro e barro. Já se viu ferro com barro misturar? Não mistura. Ferro com barro não mistura. O que acontece é que o barro suja o ferro, mas misturar não mistura. Entende, meu irmão? Misturar não mistura. Por que não mistura? Porque não é propósito de Deus. E quando não é propósito de Deus, as coisas não acontecem. Mas vão estar entrelaçados, um manchando o outro, um sujando o outro. Vão estar. Você vê que nós temos aí pessoas que foram grandes homens de Deus, que estão agora apresentando candidatos políticos, etc. Esse aqui é meu amigão, esse aqui faz mesmo, esse aqui eu confio, esse aqui ele dá a palavra dele, ele cumpre. O camarada agora já virou até Deus, os políticos, dão palavra e cumpre. Faz mesmo. O que promete faz, já virou Deus. A que ponto homens de Deus estão baixando? Sabe por quê? Porque estamos vivendo o tempo de sementes humanas, interesses pessoais, né? Pega-se o dinheiro dos dízimos e das ofertas, aí faz as viagens, aí depois chegam dentro da igreja: irmãos, eu tive uma reunião muito importante, cheio de homens importantes e ilustres, todo mundo de terno e gravata. Mas ninguém, irmão, cheio do Espírito Santo e da sabedoria que vem do alto, como nós pequeninos temos. E Deus usa as coisas pequeninas, as coisas loucas deste mundo, para confundir as sábias, os sábios e entendidos. Por isso você tem que se preparar para ser levantado na graça e no poder de Deus e fazer a diferença. Porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. É o tempo, meu irmão, de muitos caírem e poucos
ficarem de pé. Mais do que nunca nós vamos ver cumpridas o que diz Daniel, e mais do que nunca nós vamos ver cumprido o que diz Jesus. Muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Então, para concluirmos, diz o verso 44, mas nos dias destes reis, o Deus dos céus suscitará um reino que não será jamais destruído. Este reino não passará a outro povo, esmiuçará e consumirá todos estes reinos, mas ele mesmo subsistirá para sempre. É este reino, do verso 44, que nós pertencemos. Um reino que dura para sempre. Hoje nós estamos apenas dando início a ele nessa terra, estamos apenas deixando vestígios dele, mas logo, logo ele será pleno, como a pedra que se transforma num grande monte e toma toda a terra. E nós estaremos, como diz a Escritura, seremos reis e sacerdotes do Altíssimo e reinaremos com Cristo 1000 anos. Amém, irmão? Então, concluímos assim. O mundo está no seu tempo de fazer alianças, mas nós, a Deus, não vamos fazer estas alianças. O Senhor nos abençoe em nome de Jesus.